Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma passagem um tanto enigmática da Bíblia. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm curiosidade sobre essa passagem. Eu me refiro à passagem de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, onde é dito o seguinte: um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Isso mesmo que você ouviu, o jovem estava pelado. E a pergunta que não quer calar é: o que esse jovem estava fazendo lá no Getsemane, apenas envolto num lençol? Quem era esse rapaz, afinal de contas, e por que estava vestido dessa forma? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso quando leu essa passagem pela primeira vez. O problema é que a Bíblia não fornece mais informações sobre esse jovem. Marcos cita esse ocorrido rapidamente em seu evangelho e depois não toca mais no assunto. Porém, para nossa sorte, existem escritos bem primitivos do cristianismo que não só identificam esse jovem, como também explicam o porquê dele estar praticamente pelado naquele local. Se você tem curiosidade de saber, fique aqui comigo. Vamos lá! De acordo com escritos bem antigos do cristianismo, esse jovem mencionado nessa passagem é o próprio Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. O que teria acontecido foi o seguinte: Jesus teria feito sua última ceia com seus discípulos na casa do pai de Marcos. A Bíblia não diz que a casa pertencia ao pai de Marcos, mas a tradição diz que a casa era dele. Na ocasião, Jesus estava com seus discípulos e também com seus apóstolos, inclusive com Judas Iscariotes, que trairia Jesus. Nessa altura, Judas já tinha combinado com os sacerdotes de entregar Jesus e estava apenas esperando uma oportunidade. Só que Jesus ficava muito em locais ermos, desertos, praias, montes, e sempre estava se locomovendo de um lugar para o outro, e isso, é claro, dificultava um pouco sua captura. Quando Judas viu que Jesus estava numa casa na cidade, perto do templo, ele viu a oportunidade ideal de entregar Jesus. E de fato ele fez isso. Enquanto os outros apóstolos ficaram lá na casa com Jesus, comemorando a Páscoa, Judas saiu e foi entregar a localização de Jesus aos sacerdotes, que se apressaram, claro, a reunir alguns soldados armados para ir na captura de Jesus. Só que enquanto os soldados se organizavam, Jesus saiu da casa em que estava, reunido ali com seus discípulos, e foi ao Getsemane, um jardim que ficava ali perto do Monte das Oliveiras. Na verdade, ele fica bem no sopé do Monte das Oliveiras. E ali ele quis fazer uma vigília com seus discípulos, pois sabia que seria capturado em poucas horas. Judas então chegou à casa com os soldados e não encontrou ninguém lá, a não ser, claro, os moradores, entre eles o próprio Marcos, que era jovem, e por isso já estava deitado para dormir. Ao revistarem a casa, o jovem Marcos saiu apressadamente. Ele deve ter ficado com medo, apavorado, vestindo apenas as roupas de dormir, cobrindo-se apenas com o lençol que estava na cama. Ele passou a seguir os soldados de longe e acabou chegando ao Getsemane. Apesar do texto bíblico dizer que ele estava nu debaixo do lençol, muito provavelmente ele estava usando apenas roupas íntimas. As roupas íntimas dos judeus da época de Jesus consistiam em uma tanga ou uma túnica sem manga chamada túnica leve. A palavra grega usada na Bíblia para falar de nudez foi geunotes, que pode significar tanto uma pessoa completamente nua, como a gente imagina quando lê esse texto em português, ou uma pessoa com roupas insuficientes para cobrir o corpo todo. Tanto em um caso como em outro, a pessoa é considerada nua, tá bom? Ou seja, uma pessoa com apenas suas roupas íntimas seria considerada nua. Portanto, provavelmente o rapaz estava apenas com uma tanga por debaixo do lençol e por isso a Bíblia diz que ele estava nu. Bom, 55 anos depois disso, Marcos escreveria seu evangelho e citaria o ocorrido sem se identificar como o rapaz do lençol. Porém, escritos antigos, primitivos, da igreja, apontam ele como sendo o rapaz do lençol. Isso não só identifica o personagem, como explica o porquê ele estava vestido assim naquela situação. Lembrando que essa versão vem de escritos antigos, que foram deixados por cristãos primitivos. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo.